Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e nesse vídeo eu vou comentar os conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do terceiro ano do ensino médio. Pessoal, se inscrevam no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Vou pedir também para você compartilhar esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim, eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. Para essa terceira semana, o eixo temático a ser estudado é produção e organização do espaço geográfico e mudanças nas relações de trabalho, inovações técnicas e tecnológicas, e as novas geografias, a dinâmica econômica mundial e as redes de comunicação e informações e também transportes. O tema tópico dessa semana é rede de transportes. E a habilidade que vocês irão conseguir absorver com esse conteúdo será verificar a inter-relação dos processos sociais e naturais na produção e organização do espaço geográfico em suas diversas escalas. Também capacidade de identificar as contradições que se manifestam espacialmente decorrentes dos processos produtivos e de consumo. Os conteúdos relacionados a esse tema são transportes, globalização, economia e sociedade. E só lembrando que nós temos aí habilidades e conteúdos interdisciplinares, com outros componentes curriculares desse ano que vocês estão estudando, onde vocês serão capazes, então, de ler, pesquisar, analisar e discutir, que são necessários para o desenvolvimento de habilidades e competências específicas dentro da BNCC. E também vocês serão capazes de analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de modo então a compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses processos e também as possíveis relações entre eles e estimular o desenvolvimento do espírito crítico. O tema desta aula de hoje será rede de transportes. Com esta aula, caros estudantes, vocês irão compreender um pouco mais o que significa e também a importância da rede de transportes no mundo tão globalizado. Então, vamos aos conceitos relacionados a esse tema. O primeiro deles, rede de transportes. Bom, a expressão rede de transportes, ou também chamado de modais de transportes, designa o conjunto de todas as vias de transporte de pessoas e de mercadorias que interligam com uma determinada densidade ou uma determinada área, uma região. E nessa rede inclui as estradas, as linhas de caminho de ferro, as ligações aéreas, as vias fluviais navegáveis, os oleodutos, os gasodutos, entre outros. Portanto, nós chamamos de rede de transportes aquele conjunto de transportes que vai possibilitar a locomoção de pessoas e mercadorias dentro do espaço geográfico. E só lembrando que alguns dos tipos de transportes possuem designações próprias. Por exemplo, rede rodoviária. Nós designamos, então, as estradas. A rede ferroviária. Designamos as linhas de ferro. Cada rede de transporte está organizada face aí às vias do mesmo tipo ou diferentes tipos que se interligam. Para avaliar a densidade e a qualidade da rede de transportes, é necessário analisar a qualidade das linhas, que são as linhas próprias de transporte. Por exemplo, a linha férrea, a linha rodoviária e as interfaces, que são onde as vias se encontram e se interligam. E também é necessária a qualidade dos nós, que são os pontos fixos existentes em cada uma das vias, né?
Por exemplo, os aeroportos, os portos marítimos, estações ferroviárias. Nesse sentido, são conceitos importantes para a gente entender sobre a rede de transportes. Portanto, resumindo, nós temos as vias de transporte, as interfaces e as qualidades dos nós, que são essenciais para a gente entender como se configura a rede de transporte no mundo e nosso país. Essa forma de analisar ela é muito importante e muito utilizada como indicador do grau de desenvolvimento econômico de um país. A rede de transportes vai evidenciar qual é o nível econômico daquele país, daquele estado ou daquela cidade. De fato, uma boa rede de transportes facilita o comércio, as atividades produtivas e são responsáveis, então, pela crescente mobilidade das pessoas. Também ajudam na organização do espaço, permitem a especialização do trabalho, etc. Isso vai promover, então, o desenvolvimento econômico e social dos países e regiões. Portanto, podemos dizer que um país com elevado crescimento econômico é aquele país onde nós temos a presença de indústrias, atividades agrárias e comerciais, exercendo maior demanda e pressão sobre os meios de transporte. Esses meios de transporte serão essenciais para o desenvolvimento das indústrias, da agricultura e também das atividades comerciais. Nesse caso, se esses meios de transporte não tiverem estrutura adequada para suportar essa carga, inevitavelmente o desenvolvimento desse país ficará comprometido e encontrará sérias barreiras e dificilmente se concretizará como um país desenvolvido. Por esse motivo, dizemos que os transportes, ao lado da comunicação, entre outros fatores, são elementos estratégicos para qualquer governo ou país. E associando ao processo da globalização, nós evidenciamos que foi consolidado a partir do século XX essa conexão entre globalização e transportes. Nós observamos que a transformação e aprimoramento do setor de transporte e comunicação tem acirrado nesse período da globalização. E isso foi possível graças às inovações técnicas e tecnológicas, a exemplo da Revolução Industrial, que tem possibilitado a implementação de trem a vapor, dos grandes navios, a invenção do carro e do avião, e veio dar uma nova dimensão à forma como as pessoas, matérias-primas e mercadorias se deslocavam no espaço terrestre. A última revolução técnico-científica e informacional deu novos contornos à dinâmica dos transportes, porque permitiu então a modernização daqueles meios que já existiam e também a criação de novas formas de deslocamento. Se nos primeiros anos, lá atrás, nós tivemos viagens em curtas distâncias que levavam dias e dias, atualmente os voos mais longos do mundo chegam a algumas horas, sem considerarmos as escalas e conexões, é claro, Portanto, caros alunos, podemos concluir que o funcionamento e as características dos meios de transporte é de fundamental importância para entender também o processo de evolução das sociedades, porque precisa, então, de um sistema de transporte eficiente para que seja capaz do país se desenvolver. Assim, quando vemos notícias que o governo anuncia a construção, por exemplo, de uma rodovia, ferrovia ou hidrovia, entendemos que é uma ação importante e necessária para crescer aquela região, para desenvolver e gerar mais riquezas, empresas e investimentos. Vejamos esse esquema aqui, que vai explicitar os meios de transporte e as redes de transportes. Nós temos aqui os meios de transportes aéreo, aquáticos e terrestres. Dentro do meio de transporte aéreo, nós temos a rede de transportes aeroviário. Dentro do meio de transporte aquático, nós temos as redes fluviais e marítimas. E dentro, então, do meio de transporte terrestre, nós temos a rede ferroviária, rodoviária e dutoviária. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do terceiro ano do ensino médio. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.